Queridos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida, seu ministério, toda a sua família, e que você venha continuar tomando posse das promessas de Deus sobre a sua vida. Nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a capelania. Nós falamos sobre a capelania, parte 1, foi praticamente uma introdução. Nós agora estamos aqui na parte 2 do curso de capelania. E a gente estava falando capelania. É importante mesmo? Por que a importância do curso de capelania? O nossa base, nosso texto bíblico que nós escolhemos está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 25, a partir do versículo 35, quando Jesus ele disse: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estava preso, não foste me visitar, tive enfermo, não foste me ver, tive nu, não me vestiste, tive sede, não me deste de beber. E muitos dirão naquele dia: Senhor, quando é que nós te vimos com sede, com fome, enfermo, preso, e não fizemos nada disso pelo Senhor? E o Senhor Jesus, ele disse que ele vai dizer para muitos: quando não fizeste um desses pequenino, não fizeste a mim. Então a importância da capelania, né? A importância de você ser uma pessoa que ajuda o próximo, que ajuda os necessitados, né? Isso é muito importante. Outra coisa, fazer e fazer de coração, fazer com amor, porque as coisas de Deus tem que fazer com amor. Não adianta querer fazer para impressionar, não adianta querer fazer para parecer, não adianta querer fazer para chamar atenção, para receber elogio. Na verdade, tapinha nas costas, abraço, tem que fazer por amor, porque a obra de Deus é feita com amor. Na verdade, é feito com amor. Então, eu acho o curso de capelania uma coisa muito interessante. Os irmãos sabem que muitos, antes de se falar tanto como dos anos para cá sobre capelania, muitos de nós já fazia essa obra, né, irmão? A gente fazia essa obra. Muitos já faziam essa obra há muito tempo, né? Nos hospitais, nos presídios, ajudando os necessitados. Muitas pessoas já faziam. Mas assim, a gente via muita pessoa fazendo sem um certo preparo, né? Porque a gente sempre teve, né, dentro das igrejas, os cultos de estudo bíblico, e quando se falava em você, como você fazer uma visita no hospital, como você orar lá dentro do hospital, a maneira de você tratar uma pessoa lá dentro, era uma coisa assim, muito superficial. Então, tinha muitas pessoas que chegavam para fazer as visitas religiosas dentro dos hospitais, iam até com muita boa intenção, só que sem o preparo. As pessoas iam com boa intenção, mas sem o preparo, as pessoas iam com amor, sem o preparo. Então, acabava muitos com as atitudes erradas, acabava até trazendo certos escândalos, fechando algumas portas. Então, eu acho interessante o curso de capelania, porque ela vai trabalhar em cima da área, né? Em cima da área. Então, você que gosta e que tem esse chamado de fazer um trabalho religioso com aqueles que estão internados dentro do hospital, da assistência religiosa às pessoas que estão dentro do hospital. Você que tem um chamado para poder trabalhar com aqueles que estão atrás da grade, dentro desse presídio. Então você vai ter aquele preparo específico em cima daquilo ali que você se sente chamado, vocacionado, porque é importante a pessoa saber disso aí, que a gente precisa ser vocacionado. Nem todo mundo está preparado para ir no hospital, né? Nem todo mundo está preparado para poder fazer uma obra lá dentro do hospital. Às vezes a pessoa não tem
estômago para poder suportar aquilo que ele vai ver, não é verdade? Às vezes a pessoa não tem um preparo emocional para ver certas coisas, mas às vezes aquele que não se sente vocacionado para fazer uma obra dentro do hospital, de repente vocacionado para trabalhar lá no presídio, né? Dentro dos presídios com aqueles que estão presos. Então, assim, porque todos precisam de uma atenção e Deus vai nos vocacionando, cada um para uma área, porque a obra de Deus precisa ser feita. Então você precisa entender isso aí. Na verdade, você tem um chamado, você tem um preparo, você é vocacionado para aquilo ali e você se preparar. Então, eu acho importante o curso de capelania, porque ele vai trabalhar nos preparando em cima da área. Como a gente está falando aqui de capelania hospitalar, hospitalar, então você que é vocacionado para fazer essa obra dentro do hospital, você gosta, você vai ser preparado em cima daquilo ali, não vai ser uma coisa superficial, na verdade, uma pincelada rápida, como acontecia, haver muito no estudo, então você vai estudar dentro de um tema que vai falar só sobre isso, só sobre o preparo do agente religioso, do capelão que vai fazer essa obra lá dentro do hospital. Então, por isso que eu acho muito importante o curso de capelania, né? E a gente sabe que muito se fala como surgiu, na verdade, o capelão, a capelania. Então, assim, o curso de capelania surgiu em 1700, né, pelo rei da França, Luís IX, né, quando na guerra, havia guerra, e ele preparou então um sacerdote, e esse sacerdote com um oratório, né, uma pequena capela, ele ia com esse oratório para a guerra, para poder dar assistência religiosa àqueles soldados que estavam ali naquela guerra, principalmente aqueles que tinham sido feridos em combate, né? Então, esse sacerdote enviado pelo rei Luís IX da França, né? Ele enviou esse sacerdote com esse oratório, uma capelinha pequena, né? Ele ia lá para dar essa assistência religiosa aos soldados que estavam lá na guerra, principalmente aqueles que eram feridos. Daí então vai surgir o nome capelão, né? Vem o nome capelão que há alguns anos aí atrás começou a ganhar mais evidência. Mas vamos lá, primeira coisa que o capelão ele precisa sentir-se vocacionado para a obra. Vocacionado para a obra, chamado para a obra. Ele tem que sentir esse desejo ardente no coração, né? Que ele é vocacionado para poder fazer essa obra, essa assistência religiosa àqueles que estão presos. Depois que ele se sente vocacionado, ele precisa entender que ele precisa ser um homem de oração, um homem de jejum e um homem de palavra. Ele tem que levar uma vida de oração, jejum e palavra. Por quê, irmão? Nem tudo que está lá no hospital, nem todas as enfermidades são físicas. Existem pessoas que estão lá dentro dos hospitais e estão com enfermidades espirituais, né? Espirituais. Então, tipo aquela mulher que estava há 18 anos, sofria de um espírito de enfermidade. Então, tem pessoas também que estão dentro dos hospitais e ele está também com uma enfermidade maligna, espiritual, e quando o capelão chega lá, ele trava essa batalha, não é verdade? Então ele precisa ser um homem de oração, um homem de jejum e um homem de palavra. Por que ele tem que ter palavra? Tem que ter conhecimento bíblico, porque ele precisa, quando chegar lá para dar assistência, dar uma palavra, trazer aquela palavra adequada. Já pensou, você chega lá no leito, a pessoa está lá doente, sofrendo, e você vai ler uma palavra. Aí você lê aquela palavra que Isaías leu, que Isaías falou com o rei Ezequias: põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. O capelão, em vez de trazer vida, ele acaba trazendo morte, mais sofrimento ainda
para aquela pessoa que está enferma. Então, o capelão ele precisa ser um homem de oração, de jejum, e tem que ser um homem que tem o conhecimento bíblico para trazer aquela palavra adequada, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, não é verdade? Uma palavra de alegria, de conforto para aquela pessoa que já está ali naquele leito, já sofrendo com a enfermidade. E o capelão também, ele precisa ser uma pessoa que saiba interagir. Ele tem que saber interagir. Quando você chega ali na recepção, cumprimenta as pessoas, não é? Cumprimenta a pessoa da recepção, não chega dando uma carteirada, eu sou um capelão, eu sou um agente religioso, Deus me mandou vir aqui. Não cumprimenta, dê o bom dia ou boa tarde, seja lá a hora que você chegou, aquela pessoa que está na recepção, o porteiro que está ali na porta ali, o segurança dele, um bom dia, uma boa tarde. Na verdade, quando você estiver no corredor do hospital, que você deparar com o enfermeiro, com o médico, que você trata as pessoas com educação, na verdade. E agora, quando você chega ali no leito, e onde está aquela pessoa na enfermaria, não chega já colocando a mão, já gritando, não, não é verdade? Chega cumprimentando a pessoa. Olha, eu vim aqui para poder fazer uma oração por você, trazer uma palavra de Deus, uma palavra de esperança para a sua vida. E eu quero saber se você aceita. Você aceita eu fazer uma oração por você? Você aceita eu trazer uma palavra de Deus de esperança para a sua vida? Porque você precisa saber se a pessoa vai aceitar ou não. Por quê? Lá no hospital, naquele leito, tem pessoas evangélicas, tem pessoas católicas, tem pessoas espíritas, tem muçulmanos, na verdade, tem pessoas de várias religiões deitado naquele leito, enfermo, e você precisa então, como a gente não sabe qual é a religião da pessoa, o mais correto é você perguntar. Não chegar já orando, não chegar querendo quebrar tudo, gritando. Na verdade, você perguntar à pessoa com muita educação: olha, eu vim aqui para saber se você aceita uma oração e que eu leia uma palavra de Deus para você, uma palavra de esperança. Se a pessoa aceitar, bem, se a pessoa não aceitar, você fala Deus te abençoe e vai saindo devagar, não é verdade? Então, o capelão precisa ser uma pessoa educada e que saiba respeitar aquele espaço ali da pessoa. Outra coisa, o capelão ele precisa ser uma pessoa que sabe interagir, sabe conversar. Na verdade, então, quando você chegar no leito, que está com aquela pessoa e que a pessoa começa a puxar uma conversa contigo, você tem que saber interagir com a pessoa, mas sem ser aquela pessoa entrona, né? Que queira saber muito da vida da pessoa, o que você tem, qual é a tua enfermidade, o que o médico está falando, na verdade está grave. Isso não interessa para o capelão, porque o capelão ele não é um médico, na verdade, ele é uma pessoa que está trazendo uma palavra de Deus, uma pessoa que está trazendo uma palavra de esperança para a pessoa. Então não interessa você querer ir a fundo sobre a vida da pessoa, tá bom? Então você guarda essas coisas aí, vê onde a gente paramos. Nós estamos aqui no estudo de capelania. Na verdade, esse aqui é a parte 2. Na parte 3, nós vamos continuar e eu quero falar contigo sobre muitas coisas ainda que a gente tem que comentar aqui nesse curso, para quando você chegar lá dentro do hospital, você saber como você se portar lá dentro, se colocar lá dentro. Mas primeiro você precisa pegar isso aí, na verdade. Seja uma pessoa que tenha vida no altar, que leva uma vida de consagração, que conheça a palavra de Deus. Quando você chegar lá no hospital, cumprimenta bem a recepção, os porteiros, as pessoas que você encontrar no corredor. Quando você chegar lá na enfermaria, nesse leito, não chega já entrando, gritando, querendo orar. Cumprimenta aquela pessoa que está naquele leito e pergunte para ele se ele quer receber uma oração, se ele aceita que você lê uma palavra de Deus para ele. Pergunta a ele primeiro, porque esse é o nosso papel, amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue falando melhor em teu coração. Um abraço forte aqui do teu amigo,
Pastor Paulo Breyer. Não se esqueça de inscrever no canal, dar o seu like, deixe uma mensagem aí, tá certo? Um abraço forte em nome de Jesus.